Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Matheus e esse é o Mate Vlog. Bom pessoal, como eu havia dito no episódio anterior, né, eu ia falar um pouquinho sobre o Google Translation. A gente já conhece ele há muitos anos como o Google Tradutor, só que a gente utiliza ele de várias outras formas, né? A gente tira foto, a gente é, escreve ali para poder fazer a tradução, mas a gente tem um outro meio também que agora é a conversação. Eu sei que ele já tem essa ferramenta faz algum tempo já, mas necessariamente a utilização dela ela é recente, até porque também chegou até os AirPods, né, que eles fazem a tradução simultânea. E o Google Tradutor ele tem uma ferramenta que é igual ou similar. E o que acontece com essa ferramenta? Ela vai nos auxiliar a fazer vários tipos de traduções, principalmente essas que são feitas em conteúdos que não possuem traduções, nenhum tipo de legenda, algo parecido. Um exemplo, um filme, um conteúdo que você queira aprender, algum método, alguma coisa revolucionária, né? Não revolucionário, mas do tipo assim, que não tem ainda no Brasil, não tem algo traduzido ainda, não tem nada sendo trabalhado dessa forma aqui, né? Ou você, igual meu padrasto, ele era de uma outra religião, né? Que é sim evangélico, enfim. Só que a, era um conteúdo traduzido de um outro idioma, se eu não me engano, acho que é da Filipinas. É, então, eles traduziam, né? E, logicamente, os conteúdos que eram nativos, que não tinham tradução, não tinham legenda, ele não conseguia consumir, né? Então, acredito eu que seria uma ferramenta para a gente utilizar justamente nesses momentos, né? Tanto para conteúdos que não possuem nenhum tipo de tradução, ou aqueles que não possuem, um exemplo, nenhum tipo de legenda, nenhum tipo de tradução, nenhuma dublagem. Então, seria importante, né? Seria interessante a gente estar utilizando esse tipo de ferramenta para esses momentos. Foi recentemente essa minha meio que uma descoberta, né? Eu estava utilizando o aplicativo de uma outra forma, tirando foto e fazendo traduções. Aí eu vi essa parte da conversa, conversação. E eu achei bem interessante e fui testar, né? Utilizando um fone, o meu aparelho celular conectado a ele escutava e ia traduzindo para mim, justamente aqui no fone. E isso é bem interessante, porque você não precisa deixar ele aberto, né? Você pode estar conversando com alguém pelo computador aqui, namorado ou alguém que é nativo de outro idioma, não sei, e você coloca o seu aparelho do lado aqui do computador e você faz a tradução e você escuta. E da mesma forma, outra pessoa do outro lado. E isso é bem interessante, que ambos vão estar olhando cara a cara e vai estar falando no seu idioma e vai estar traduzindo. Óbvio que vai ter erros ali na tradução, mas o interessante é justamente você saber que existe várias palavras, existe uma palavra para vários contextos. Da mesma forma do nosso idioma, outro, qualquer idioma também vai ter esse erro ali na parte da tradução, mas é algo normal. Ah, não entendi. É o quê? O que está acontecendo? É o que significa isso? Entendeu? Então, tipo assim, e como tá na conversa, vai ter aquele delayzinho que vai esperar escutar, traduzir e tudo mais. Mas é interessante, você vai estar ali participando de uma forma mais natural, né? E conseguindo construir um conteúdo em cima daquilo dali. Você vai estar aprendendo, você vai estar passando informação, e isso é importante. E você entender que, por mais que agora ele esteja dessa forma, ele já foi de uma outra forma. Ele não tinha essa opção, ele não tinha essa ferramenta. Então, o bacana é esse, a gente entende que as coisas vão evoluindo. E para evoluir, a gente precisa testar, falar onde que está pecando, onde que está errando, para poder as empresas voltadas dentro desse mercado estarem trabalhando em cima disso, melhorando, revolucionando. Mas eu acho que é algo crucial a gente tem que entender que nunca se você for morar em um país, isso nunca vai suprir a necessidade total de você se integrar à cultura, se integrar ao idioma, mas isso pode te dar um começo, sabe? Eu tô trabalhando lá na Rússia,
eu não falo russo ainda, mas você consegue entender, consegue transmitir através do aplicativo uma conversa, alguma coisa mais séria. Um exemplo, você trabalha muito manualmente, mas você precisa se informar de alguma coisa. Através dessa ferramenta, você consegue fluir dentro do trabalho. Eles conseguem te passar onde você está errando, onde você está pecando e o que você precisa melhorar, e você consegue falar qual é a sua necessidade. Então, essa é uma ferramenta muito bacana para ser utilizada dessa forma e de outras também, mais voltadas de uma forma da vivência, mas que possa melhorar, né, o seu conteúdo no geral ali. Então, pessoal, eu acredito que no mais seria isso. Eu agradeço a participação de vocês até aqui. Muito obrigado. Até o próximo episódio e beijo e tchau.